E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No último final de semana nós tivemos uma baita decepção com o Grande Prêmio da Bélgica, que acabou nem acontecendo, nem teve corrida, porque a chuva não permitiu. Existem algumas categorias do automobilismo que, se chove, não tem corrida, mas na Fórmula 1 é difícil de acontecer isso. A grande maioria das vezes que chove, a corrida segue normal. As voltas ficam mais lentas, as possibilidades de acidentes aumentam, a corrida fica mais longa, mas segue o baile. Os pilotos têm que se virar e dar um jeito de terminar a prova. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um top 5 de corridas da Fórmula 1 em que a chuva foi a protagonista. E a maior categoria do automobilismo mundial teve que se render às condições do tempo. Antes de eu seguir com o episódio aqui, pessoal, eu tenho um recado importante para vocês, principalmente para a galera aqui do canal que curte rock and roll. A editora Belas Letras, que é uma referência em biografias da música, está lançando agora, no mês de setembro, um clube de assinatura chamado Som na Caixa. E a primeira coleção desse clube de assinatura vai fazer uma homenagem ao rock, trazendo caixas com edições exclusivas das maiores bandas da história. Além disso, cada box tem um monte de itens colecionáveis e informações de bastidores sobre as bandas, com um preço mais do que especial, galera. R$ 49,90 por mês e frete grátis para todo o Brasil, para quem assinar dentro do período da promoção de lançamento. Vocês que curtem rock, eu recomendo muito. Vocês vão se emocionar quando abrir cada uma dessas caixas. E além do preço especial e do frete grátis para todo o Brasil agora na promoção de lançamento, se vocês utilizarem o cupom Rock and Racing, exatamente como está escrito aqui embaixo, vocês vão ganhar mais um desconto extra nesse preço promocional, e para cada assinatura que utilizar o cupom Rock and Racing, serão doadas 4 marmitas para o projeto Solidariedade Vegan, do nosso querido João Gordo, que auxilia moradores de rua de São Paulo. Então, acessem lá, somnacaixaclub.com.br. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Acessem lá, assinem um clube e não esqueçam de utilizar o cupom Rock and Race, que além de receber um conteúdo muito massa aí no endereço de vocês vão estar ajudando uma galera. Indo para o nosso episódio de hoje, pessoal, para começar o nosso top 5, onde a chuva foi a protagonista nas pistas da Fórmula 1, nós vamos para o ano de 1975, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. A prova que ficou marcada para nós brasileiros por ser a última vitória do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, no circuito de Silverstone. Mas o que realmente chamou atenção nessa corrida não foi a vitória do Emerson em si, mas a chuva torrencial que caiu sobre o circuito de Silverstone próximo da volta 50, alagando demais algumas partes do circuito. Na curva Club, formou-se uma lagoa na pista e todos os carros que passavam por ali aquaplanavam e iam parar fora da pista, a ponto de se criar uma montanha de carros amontoados nesse ponto do circuito. O pessoal do socorro tinha dificuldades em se aproximar para ajudar os pilotos que se acidentavam por ali, porque toda vez que eles tentavam chegar perto desse monte de carros que tinha se formado, outro carro chegava escorregando e atingia esse monte. Ficou uma situação bem perigosa. Em menos de 5 voltas após o início da chuva, 13 carros se acumularam nessa montanha de carros batidos, na curva Club. Na volta 56 das 67 voltas previstas, a prova foi interrompida e dada como encerrada. Emerson Fittipaldi foi declarado o vencedor e José Carlos Patti, outro brasileiro, foi o segundo colocado, fechando uma dobradinha brasileira. Curiosidade é que o José Carlos Patti também bateu após aquaplanar, mas como o resultado foi definido por uma volta antes do acidente do José Carlos Patti, ele conseguiu garantir a segunda posição ao final da prova. É absurdo ser metido. Uma das corridas mais lembradas por nós brasileiros na história da Fórmula 1 é o Grande Prêmio de Mônaco de 1984. Prova realizada embaixo de muita chuva e que deu muito o que falar e ainda dá. Até os dias de hoje levanta-se polêmicas e inflama as discussões sobre o Grande Prêmio de Mônaco de 1984. O que sabemos é que embaixo daquela chuva torrencial que caía no Principado, no dia 3 de junho de 1984, nós vimos o brasileiro Ayrton Senna, correndo de Toleman, largar na 13ª posição
e escalar o pelotão fazendo belas ultrapassagens nas ruas encharcadas do Principado, até chegar à segunda posição no decorrer da corrida. Nós vimos também o alemão Stefan Beloff, de Tyrrell, largar em 20º e escalar o pelotão até chegar à terceira posição. E nós vimos o francês Alain Prost, alucinado, pedindo o final da prova quando a chuva começou a apertar. E o francês vinha tendo sérios problemas nos freios da sua McLaren quando teve o seu pedido atendido pela direção de prova, na passagem pela volta 32. Bandeira vermelha, corrida interrompida e dada como encerrada, criando-se, a partir dali, muitas histórias e lendas sobre essa corrida, se ela tivesse continuado. O Prost realmente não teria condições de terminar a corrida pelo problema nos freios, e o Jean-Marie Balestre, o presidente da FISA na época, mandou encerrar a prova para ajudar o francês, seu compatriota. O carro do Senna pararia em poucas voltas por uma possível quebra na suspensão, que já tinha acontecido e estava se agravando volta a volta. O Beloff realmente era mais rápido que o Senna e o Prost, passaria os dois na pista e venceria a corrida, perdendo a vitória tempos depois, com a desclassificação da Tyrrell do Campeonato Mundial de 1984, são cenários hipotéticos que se desenharam com as informações que começaram a circular na época. Mas o que é real é que a chuva foi o personagem principal desse grande prêmio. Foi quem interferiu no ciclo normal da corrida e não nos deixou presenciar o que realmente aconteceria, alimentando a criação dessas histórias que até hoje protagonizam os grupos de discussão na Fórmula 1. Outra corrida que ficou marcada na história da Fórmula 1 por ter uma grande interferência da chuva no evento foi o Grande Prêmio da Austrália de 1991, o que era até este último domingo a corrida mais curta da história da Fórmula 1, e acabou perdendo o posto para essa corrida do último domingo, o Grande Prêmio da Bélgica 2021. Após um início de final de semana de tempo bom em Adelaide, com todos os treinos realizados em pista seca, o domingo, dia 3 de novembro de 1991, se mostrou bem diferente. Uma chuva muito forte tomou conta da região e deixou o circuito de Adelaide bem alagado. Após algumas discussões antes da prova, com dúvidas se iriam largar ou não, ficou definido que a corrida aconteceria, mesmo com a pista em condições bem complicadas. E foi dada a largada. A partir dali, volta a volta, ia se desenhando um verdadeiro caos na pista. A cada volta que passava, os pilotos iam saindo da pista, batendo e abandonando. Não tinha nenhuma condição de realizar a corrida naquela situação, onde a pista mais parecia um rio. A partir da volta 13, o Senna, que liderava a prova, começa a acenar para a direção de prova, pedindo para interromper a corrida, o que é feito na volta 16, bandeira vermelha e corrida interrompida. Após esperar um tempo em bandeira vermelha e vendo que as condições de pista não melhoravam, a prova foi dada por encerrada, considerando o resultado final da corrida, a passagem dos pilotos pela volta 14. O Senna venceu a prova, com o Mansell em segundo e o Berger em terceiro. Detalhe que, na volta 16, quando a prova foi interrompida, o Mansell e o Berger já tinham batido e abandonado. E o segundo colocado da prova era o brasileiro Nelson Piquet, que realizava ali sua última corrida na Fórmula 1. Era a despedida do Piquet da categoria. Mas como o resultado final ficou definido por 2 voltas antes da volta 16, pela passagem dos pilotos na volta 14, o Mansell e o Berger tinham feito a passagem pela linha de chegada na volta 14, antes de baterem, e o Piquet ficou com a 4ª posição no resultado oficial. Assim como aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco de 1984, os pilotos levaram apenas metade dos pontos previstos para essa prova, no Grande Prêmio que ficou marcado como o mais curto da história da Fórmula 1 até este último domingo. Outro grande prêmio na história da Fórmula 1 em que a chuva foi superior aos pilotos e os carros se sobrepondo às vontades de quem queria correr foi o Grande Prêmio da Europa de 2007. O circuito de Nürburgring, na Alemanha,
estava seco e em condições normais na largada. E existia uma previsão de chuva para minutos após a largada. Só não se sabia certo quanto tempo depois da largada a chuva chegaria e com que intensidade ela chegaria. Todos os pilotos alinharam e largaram com pneu de pista seca. O problema é que a chuva começou a cair ainda no decorrer da primeira volta e chegou de uma forma muito surpreendente. Veio com muita força e repentinamente alagou o circuito. Logo na primeira passagem, os pilotos já começavam a parar para fazer a sua troca de pneus, para colocar pneus de chuva. Só que a chuva foi tão forte que nem pneu de chuva adiantava. A partir da volta 3, todos os pilotos que cruzavam a reta dos boxes em alta velocidade aquaplanavam e saíam da pista, na freada da curva 1, se formando um cemitério de carros abandonados na caixa de brita ao lado da pista. Uma cena muito parecida com o que aconteceu em Silverstone, 1975. Com toda essa confusão que se tornou a corrida, é dada bandeira vermelha e o evento é interrompido com apenas 4 voltas dadas. Poucos minutos depois, a chuva parou e apareceu o sol. Os pilotos que se acidentaram tiveram a possibilidade de retornar para a corrida, reduzindo o grande prejuízo que tinham tomado ali nas primeiras voltas, e a partir da relargada, a corrida se desenrola normalmente, encerrando com 60 voltas completadas, com Fernando Alonso em primeiro, Felipe Massa em segundo e Mark Webber em terceiro. E fica um grande destaque para o piloto estreante do dia, o alemão Markus Winkelhock, que estreava na Fórmula 1 correndo com a Spyker, simplesmente o pior carro do grid, e relargou na primeira posição após toda aquela confusão das 4 primeiras voltas. Uma bela lembrança na história da Fórmula 1, causada pela intervenção da chuva no início da prova, que criou uma confusão generalizada para os pilotos ali naquele momento. E o quinto grande prêmio da nossa lista de hoje, onde a chuva foi protagonista, foi o Grande Prêmio da Malásia de 2009, a segunda prova da temporada. 18 anos após a chuva interromper e encerrar uma corrida antes dos 75% da distância percorrida, lá na Austrália, em 1991, aconteceu novamente nesse Grande Prêmio da Malásia de 2009. A corrida começou com pista seca, mas o tempo estava muito fechado já na largada. Muitas nuvens negras cobriam o circuito, dando um ar de escuridão para aquela corrida. Era certeza que a chuva cairia. Só não se sabia certo em que momento e com que intensidade. Próximo à volta 20 da prova, começa a cair alguns pingos sobre a pista. E os pilotos começam a colocar pneus de chuva ou intermediários para melhorar o desempenho e escorregar menos. Os que tinham colocado o pneu de chuva tinham um desempenho pior ali naquele momento dos que os que estavam utilizando pneus intermediários. E aí, entre a volta 25 e 30 da corrida, quem tinha colocado pneu de chuva volta para os boxes e coloca pneu intermediário, fazendo com que todos os pilotos da pista passassem a utilizar pneus intermediários. E após todo mundo ter definido pelo pneu mais rápido ali naquelas condições, a tempestade chega de vez e a pista vira um aguaceiro. Mas o pior de tudo mesmo era a visibilidade, pois a corrida era realizada no final da tarde do domingo, na Malásia, e com todas aquelas nuvens negras cobrindo o circuito e muita chuva caindo, a escuridão tomou conta do ambiente. Ninguém enxergava mais nada. O safety car entra na pista e os carros se alinham e ficam dando voltas lentas atrás do safety car. Mas mesmo assim, andando lentos atrás do safety car, alguns carros começam a rodar e bater. Sem condições nenhuma de andar na pista, é dada a bandeira vermelha e o evento é interrompido. E como já estava escurecendo, por ser final do dia, não houve possibilidade de retornar para a pista. E a corrida foi encerrada com 31 voltas válidas, das 56 voltas totais previstas. Jenson Button foi declarado vencedor, com Nick Heidfeld em segundo e Timo Glock em terceiro, todos pontuando apenas 50% da pontuação válida, por não terem percorrido 75% da distância total da prova. Antes de encerrar o vídeo, pessoal, para quem acompanhou até aqui, promoção na loja do Rock & Race. As camisetas do Rock & Race e os kits com camisetas e adesivos estão em promoção agora, nas próximas semanas, com frete grátis para todo o Brasil. Quem quiser adquirir a camiseta, aproveita essa oportunidade. R$ 49,90 e você recebe aí no seu endereço, sem custo de frete. Acessa lá rockandrace.com.br e garanta a sua. Grande abraço para todo mundo. Até mais. Vamos voar só, eu e você, sob o labirinto